Boa tarde, estamos lá com mais um programa Cidade em Revista. Vamos cuidar hoje do Ministério Público de uma parte muito importante que é a Promotoria de Justiça. O que se entende como Promotoria de Justiça é essa ação anterior ao fato que o promotor de justiça, sempre antecedendo, traz para a gente soluções, apresenta questões que precisam ser debatidas e que ainda talvez não tenham sido percebidas pela sociedade. É algo importante do judiciário que a gente vai aprender mais um pouco sobre ele. Em nossos estúdios, o promotor de justiça, Tiago Vieira. Tiago Vieira, bacharel em Direito, especialista em Direito Processual Penal, em Direito Processual Civil e é nosso promotor de justiça desde 2013, de janeiro, ele assumiu aqui na cidade de Juína. Tiago, bom dia, muito obrigado por sua presença. Bom dia, Vicente. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar vindo aqui na Bandeirantes para conceder essa entrevista ao senhor e aos telespectadores e dizer que o Ministério Público é grato pelo convite, haja vista a importância para colocarmos à sociedade o que o Ministério Público vem fazendo na cidade de Juína e o que o Ministério Público tem a fazer, quais são as atribuições do Ministério Público, haja vista que em pleno século XXI torna-se essencialmente fundamental a implantação do Ministério Público com as suas promotorias de justiça no combate a vários males que assolam a nossa sociedade e a presença do Ministério Público na cidade é muito importante para trazer fundamentalmente o bem-estar à população juinense. Olha, Tiago, eu gostaria de começar justamente nesse ponto que você tocou, das funções institucionais do Ministério Público. Você podia citar algumas para o nosso público? Claro. Com a Constituição Federal de 1988, o legislador constituinte, ele elencou uma gama de atribuições ao Ministério Público a partir do artigo 127 da Constituição Federal. São atribuições do Ministério Público a defesa do regime democrático, da ordem jurídica, dos interesses individuais indisponíveis. Aqui em Juína, nós temos uma promotoria criminal e uma promotoria civil. O promotor criminal, meu colega, Dr. Danilo, ele trata das ações penais, das denúncias, dos inquéritos policiais, das questões que dizem respeito à esfera criminal. E a promotoria civil, que eu estou ocupando, ela trata dos interesses individuais indisponíveis, como criança e adolescente, ações que dizem respeito à família, como tutela, divórcio, separação, união estável, entre outras. E a minha promotoria também cumula, que eu acho uma função muito importante, a questão dos interesses difusos e coletivos. O que é o interesse difuso e coletivo? O interesse difuso e coletivo é aquele que trata das questões ligadas ao meio ambiente, a improbidade administrativa, ou seja, patrimônio público, a questão do deficiente físico, do idoso, a questão do consumidor, né? A questão da criança e adolescente no aspecto coletivo, como educação, como a saúde. Então, a promotoria civil da comarca de Juína tem todas essas atribuições. Por isso que hoje na promotoria aqui em Juína tramitam 230 procedimentos administrativos entre inquérito civil e procedimentos preparatórios, todos ligados a exatamente essa questão de interesse difuso e coletivo, sendo que a grande maioria diz respeito a meio ambiente e patrimônio público. Tiago, uma coisa, eu conversei aqui com a doutora Cristiane Padim e com a Tânia lá da Justiça Federal. O que se tem é que o acúmulo de processos. Não há nenhum servidor público que a gente converse com ele que não se queixe da quantidade de processos. O seu caso está assim também? Temos uma demanda muito grande, mas aqui em Juína eu venho conseguindo trabalhar de uma forma satisfatória, haja vista que eu tenho servidores na Promotoria de Justiça muito competentes, que vêm me dando todo o apoio necessário, tenho estagiários também bem qualificados, que me auxiliam, me ajudam ali na tarefa do dia a dia. Então, aqui em Juína, eu venho conseguindo desempenhar a função. É claro que às vezes nós não temos a celeridade que a população espera, né? Mas nós estamos conseguindo realmente
tramitar esses inquéritos civis, esses procedimentos preparatórios, e já ingressamos com várias ações aqui em Juína, no fórum local, a respeito de demandas que dizem respeito a interesses difusos e coletivos da cidade, e também já elaboramos e já fizemos vários termos de ajustamento de conduta, principalmente em questões ligadas ao meio ambiente, onde o causador do dano se predispõe a fazer o reflorestamento em sua propriedade, a ressarcir o dano ambiental causado. Então, realmente, a demanda é muito grande, mas nós estamos conseguindo, com o tempo, trabalhar e de uma forma satisfatória. O que eu vejo aqui, como nós estamos muito próximos aqui da floresta, é quase que inerente ao ambiente e às questões que são levadas ao Ministério Público, porque a gente está muito próximo, né? É evidente que a cidade também tem problemas ambientais, mas aqui talvez em maior escala, porque é uma questão da exploração dos recursos. Exato. E isso aí eu fico imaginando o quanto que não bate lá no seu escritório. Deixa eu te falar outra coisa, com respeito às crianças, eu conversei aqui sobre o ECAD. E você tem feito muita intervenção referente às crianças? Realmente, o que eu percebo é dois viés que a Promotoria de Justiça de Juína vem atuando. Primeiro, em relação às questões de atos infracionais. O que é o ato infracional? O ato infracional é aquele delito, entre aspas, praticado por criança e adolescente, que na verdade eles não praticam crime, sim um ato infracional que está disposto no Estatuto da Criança e Adolescente. E o outro viés é a questão das medidas protetivas, que diz respeito não à criança e adolescente que pratica ato infracional, mas àquela criança e adolescente que está em situação de risco, em questões de vulnerabilidade. Então o Ministério Público ele tem atuado nesses dois viés, tendo maior relevância pelas questões de medida protetiva, ou seja, uma criança que está num lar onde o pai e a mãe são usuários de droga, uma criança ou um adolescente que está num lar está sendo abusado sexualmente, ou outras formas de abuso, como a violência psíquica ou física. Então, essas medidas protetivas, nós solicitamos para que o juiz coloque algumas medidas previstas no ECA, no artigo 101 do ECA, quais sejam acompanhamento pelo psicólogo da comarca, inserção obrigatória na escola, visitas regulares do Conselho Tutelar na residência, tudo isso verificando e sempre para que aquela criança, aquele adolescente possa sair daquela situação de risco juntamente com os pais, porque às vezes os pais necessitam de um acompanhamento médico, de um encaminhamento para o CAPS, algumas... Fico imaginar a dificuldade de lidar com essa questão, porque a vulnerabilidade da criança, a meu juízo, está muito ligada às vezes a uma questão de discussão econômica, é o pai que tem um salário muito pequeno, está desempregado, ou é um problema familiar que você acaba de relatar, dos próprios pais que transformam a criança, que de certa forma já é vulnerável por ser criança, mas aumenta muito esse grau de vulnerabilidade e essas questões acabam chegando lá para o ECA quando, se não houvesse essa questão do maior, o maior que por um motivo ou outro não cuida da criança como deveria cuidar, talvez essas questões chegassem menos lá, porque elas teriam a proteção familiar. Isso que me parece ser um problema muito mais grave, que vulneraliza mais ainda o menor em função da questão do pai e da droga, que a gente sabe que é hoje um dos grandes males. Como é que você lida com essa... Eu vejo isso de maneira meio que difusa. Você, quando cuida da proteção da criança, na verdade, você está evitando que essa criança seja protegida, entre aspas, pelos pais, que deveriam ser os reais protetores dela. Você lá na sua cabeça não fica vontade de conversar com esses pais para ver se... Você tocou num ponto muito interessante, você tem razão, Vicente. A questão que a gente percebe é que trata-se ali naquele lar de uma desestrutura familiar muito grande, né? Uma desestrutura familiar, às vezes o pai abandona aquela família, ou às vezes a mãe abandona aquela família, o que vem a causar uma desestrutura e faz com que aquelas crianças e aqueles adolescentes, às vezes, de uma forma muito prematura, entrem no mundo da droga, no mundo da prostituição, no mundo do crime. O que acontece?
nós tentamos não apenas fazer o acompanhamento, o aconselhamento da criança e do adolescente, mas também dos pais. Todas as vezes que eu chamo na Promotoria de Justiça uma criança ou um adolescente para averiguar uma questão de medida protetiva, eu sempre solicito e notifico para que os pais acompanhem essa criança, esse adolescente. Porque, com certeza, se aquela criança e aqueles adolescentes estão apresentando um problema, é porque os pais também têm um problema muito sério, muito grave. Então, o que a gente tenta é justamente isso que você colocou, é fazer com que aquela família, não só a criança e adolescente, mas principalmente os pais, eles sejam acompanhados às vezes por um psicólogo, eles sejam encaminhados. Aqui na cidade de Juína nós temos o CAPS, que ele faz exatamente esse acompanhamento e tratamento de doenças psíquicas, pessoas com dependência de droga, álcool, justamente para que a gente possa estruturar aquele lar que encontra-se naquele momento desestruturado. Tiago, fico pensando o seguinte, eu acho que numa linguagem bem simples, tem que consertar o pai para consertar a criança. É mais ou menos isso. Senhores, temos uma pergunta na tela da Band para o promotor Tiago Vieira. Doutor Tiago Vieira, como o senhor vê a questão da maioridade penal? Boa tarde, telespectadora. Sua pergunta é interessante, haja vista que esse debate é constante na mídia e na sociedade brasileira. Eu, pessoalmente, sou contra aumentar a maioridade penal. Haja vista que não adianta apenas aumentar a maioridade ou abaixá-la, depende do ponto de vista, colocar para 16 anos, a partir de 16 anos comete crime, a partir de 14 anos comete crime, igual alguns países da Europa e da América do Norte. A questão no Brasil é que as leis que já existem, fundamentalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja aplicado em sua íntegra. O que acontece é que o Estatuto da Criança e do Adolescente coloca a pena de internação para aquele adolescente que comete ato infracional, até 3 anos. O que nós vemos no Brasil é que não existem locais para fazer essa internação. Muitas vezes a criança ou adolescente, na verdade, pode ficar até 3 anos internado, mas ele fica 1 mês, 2 meses e é solto, porque não existem locais de internação adequados. Então, o que é necessário, a meu ver, não é a questão da maioridade penal, abaixar a maioridade penal de 18 para 16 ou para 14 anos ou até mesmo para 12 anos, igual alguns defendem, mas sim com que as nossas leis já existentes, principalmente o Estatuto da Criança e Adolescente, ele seja aplicado em sua plenitude, fazendo valer, por exemplo, como eu já disse, a questão da internação de um adolescente que pratica ato infracional em até 3 anos, num local especializado. Só terminando a resposta à sua pergunta, a questão da prisão não resolve o problema, e esse exemplo nós temos no Brasil. O que a gente vê é um número maior de crimes sendo cometidos, um número maior de pessoas sendo presas, mas mesmo assim a criminalidade só aumenta. Então, a questão não é prender, não é colocar atrás de umas grades, e sim a questão social, a questão socioeconômica, fazer empregos, criar empregos para esses adolescentes, colocá-los em escolas técnicas para que eles já possam aprender uma profissão, entre outros fatores que com certeza irão abaixar a criminalidade entre crianças e adolescentes. Senhores, estamos conversando com o promotor Tiago Vieira. Um minutinho só, a gente volta. Na administração, aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro.
Líder Construções Elétricas. Projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder Avenida JK, Setor Industrial. Saída para Castanheira. Fone 3566-4217. Cansado de pagar por um tratamento ortodôntico que não termina nunca? Venha para a Clínica Odontoforte. Aqui todas as consultas, exames e aparelhos já estão incluídos. A documentação é feita na própria clínica, a única da região com centro de radiologia próprio. Tudo para tornar o seu tratamento mais eficiente, rápido e econômico. Venha fazer a sua avaliação. Escolha a mais completa da região. Odontoforte, 3566-3556. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. A Maria Multimarcas oferece a roupa e os acessórios com a segurança que você merece e com o atendimento que você espera. Na Maria Multimarcas, você não paga mais pela elegância e a garantia da qualidade. Moda masculina e moda feminina das melhores marcas estão à sua espera pelos menores preços. Maria Multimarcas, simples e chique como você. Avenida Mato Grosso, Centro. Telefone 3566-3576. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Estamos conversando com o promotor de justiça, Tiago Vieira. Tiago, eu queria uma questão que eu preciso ouvi-lo. Há alguma decisão proferida pela justiça, aquela que saiu a sentença, você ficou particularmente satisfeito? Conta uma dessa aí para o nosso público. Bem, Vicente, eu posso citar duas decisões recentes de ações que foram ingressadas pelo Ministério Público. Nós obtivemos liminares que nos deixaram bastante satisfeitos. A primeira foi de uma criança em uma escola estadual aqui de Juína, em que nós ingressamos com uma ação em desfavor do Estado de Mato Grosso para obrigar o Estado a colocar na escola um auxiliar de turma para fazer o acompanhamento dessa criança. Essa criança tem um problema grave de saúde e ela necessita de um auxiliar de turma. Esse auxiliar de turma, ele fica junto com a criança na sala de aula, auxiliando essa criança no dia a dia com as atividades escolares, haja vista que às vezes essa criança não consegue acompanhar o restante da turma. Como hoje nós temos a inclusão escolar, que é trazer as crianças com deficiência para dentro da escola, e nós às vezes necessitamos desse auxiliar de turma. O Estado negou este auxiliar de turma e nós ingressamos com uma ação civil pública em favor dessa criança e conseguimos um liminar
através do Tribunal de Justiça do Estado, obrigando o Estado de Mato Grosso a colocar em sala de aula um auxiliar de turma para que essa criança que tenha dificuldade de aprendizado, ela possa acompanhar o restante dos coleguinhas de sala de aula. Ótimo resultado. E uma outra ação também aqui em Juína, que nós conseguimos eliminar e eu reputo muito importante para a população, está ligada à área do consumidor, que é da JF Premiada. A JF Premiada, ela trabalhava aqui em Juína e em outros municípios através de um sistema de consórcio, onde a pessoa ia pagando mensalmente uma parcela e às vezes conseguia ali uma motocicleta ou algum outro bem. Nós entendemos que essa conduta da JF Premiada era irregular, haja vista que entendemos que era uma forma de uma poupança atípica e sem a autorização do Banco Central, ingressamos com a ação e a Justiça, através de uma liminar, determinou que a JF Premiada fosse lacrada e paralisada a sua atuação no município. Isso eu reputo também muito bom para a população, porque evita novas irregularidades ligadas ao consumidor, a um direito coletivo, como eu falei no início do programa, que o Ministério Público tem atuação. Olha, são duas ações muito importantes. Olha, o que a gente vê, a questão da educação no Brasil, nós ficamos o tempo todo cobrando melhoria na qualidade da educação, na medida que quando se examina o ranking mundial, nós estamos lá embaixo. 58º em 65 países, que é alguma coisa que precisa de melhorar. E se ainda a criança que tem um problema não é assistida, é evidente que não vai conseguir acompanhar. Então, daí a importância dessa ação do Ministério Público, que a gente parabeniza o senhor por isso. Agora, há alguma outra em que o senhor gostaria que fosse favorável, na qual o senhor está trabalhando, ainda que não tenha saído a sentença, mas que o senhor gostaria de ver regularizado? Bem posto, Vicente. Eu ingressei, o Ministério Público ingressou a semana, no início da semana, com uma ação cautelar solicitando ao juízo uma liminar para que a Intermate, Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, fosse proibido a vender títulos de imóveis aqui em Juína, na zona urbana. Ingressamos com essa ação uma vez que verificamos através de inquérito civil que a Intermate vem vendendo títulos de propriedades em duplicidade. Então, diante dessa irregularidade que vem causando muito problema na cidade, nós entramos com uma ação cautelar e pedimos em liminar para que fosse determinado a Intermate que cessasse a venda de títulos de imóveis aqui na zona urbana de Juína. Olha, eu estive aqui, recebemos a visita do prefeito. Ele fez esse comentário. Ele disse que é um problema de difícil solução, porque existem, um tem um título, o outro também tem, o outro tem sobre o mesmo imóvel, e que isso tem que resolver. Agora, doutor Tiago, como é que resolve os que você tem lá 5 títulos no mesmo imóvel? Como é que vai resolver isso? É o mais antigo? Exato. Olha, veja bem, Vicente. A pessoa que adquire um título junto à Intermate ou algum outro órgão público em relação a um imóvel, a primeira coisa que ela tem que fazer é registrar esse título. Porque muitas pessoas adquirem esse título e guardam na gaveta. Não pode ter essa conduta. Haja vista que você adquirir o título e guardar na gaveta, você não é, diante da lei, o proprietário daquele imóvel. Diante da lei, para você ser o proprietário de um imóvel, você precisa registrar no cartório de registro de imóveis aquele título, aquele documento, aquela escritura pública. Você precisa registrar. A partir do momento que você registra, que você tem a matrícula daquele imóvel e o seu nome, aí você, diante da lei, é considerado proprietário. Bom, eu fico tentando entender o seguinte, é claro que essas questões serão resolvidas pela justiça, não estamos aqui a dar sentença, mas eu vejo que talvez, ao examinar essas questões, o proprietário daquele terreno que tiver registrado, tem 5 lá, 4 não registraram e 1 registrou. Eu fico tentando entender que esse aí vai acabar sendo ele o verdadeiro dono, pelo que o senhor acaba de explicar.
Claro que a justiça tem lá os seus desvãos e a gente não sabe qual será a sentença. Mas parece-me um pouco isso, não? Só completando, esses títulos, o que eu verifiquei no meu dia a dia no fórum, é que esses títulos que em duplicidade, o cartorário da cidade, ele está enviando para o fórum e suscitando uma questão jurídica que se chama suscitação de dúvida, para que o juiz de direito da cidade possa resolver quem tem a razão e quem é o verdadeiro proprietário daquele imóvel. A justiça já está examinando. Está examinando. Tá, esse comentário que eu fiz aqui, a justiça já está olhando. Já está olhando, vai se saber através de uma suscitação de dúvida. O cartorário, o tabelião do registro de imóveis, ele suscita essa dúvida para o juiz, para que o juiz possa estar analisando o caso e vendo quem tem o direito sobre aquele imóvel. Ótimo. Senhores, temos mais uma pergunta na tela da Band para o promotor Tiago Vieira. Boa tarde, eu sou André Zonta e gostaria de saber se as terras indígenas destinadas à comunidade indígena são suficientes. Boa tarde. Eu entendo que as terras atualmente destinadas aos índios não são suficientes. E eu explico o motivo, uma visão um pouco apaixonada da questão. Quando chegamos no Brasil há muito tempo atrás, vindo da Europa, vindo da América do Norte, vindo da África, nós chegamos aqui, quem era dono de tudo isso aqui eram os índios, né? Os nativos aqui, os verdadeiros brasileiros. E chegamos e aos poucos, através da força física, nós fomos tomando conta e tomando as áreas que originalmente eram destinados aos índios. E hoje o que se vê é que esses índios, através de suas representações, vêm reivindicando um pedaço dessas terras, né, que originalmente eram deles. Então eu tenho essa visão e eu particularmente vejo com bons olhos as últimas decisões judiciais a respeito do assunto, elevando aos índios um pedaço das terras que antes já eram deles. Como é que o senhor avalia as ações da FUNAI, do CIMI, Conselho Missionário Indígena, nessas questões indígenas? Eles atuam bem? É esse o órgão que precisamos para cuidar disso? Vicente, em relação aos índios, quem tem uma atuação mais próxima e que acaba tendo uma maior conversa com esses órgãos é o Ministério Público Federal, por meio dos procuradores da República, haja vista que pelos índios terem um interesse ali ligado à União, então acaba puxando essa legitimidade para o Ministério Público Federal. Mas, como em Juína nós temos uma demanda muito grande indígena, o Ministério Público Estadual, através da minha promotoria, também acaba tendo um contato com os órgãos ligados ao direito indigenista, inclusive a FUNAI. E nesse contato com a FUNAI, eu percebo que é um bom contato. Todas as vezes que eu requisitei serviços, que eu solicitei informações, eles sempre foram solícitos e me prestaram dentro do prazo razoável. Então, eu reputo um bom contato e principalmente, eu vejo várias ONGs que vem desempenhando um papel importante ligado à questão do direito indígena. Eu ia perguntar, elas prestam um serviço competente, como é que eu diria, qualificado. Há sérias restrições, já ouvi na imprensa e em várias ocasiões eu ouço de que a ONG não é bem isso, a ONG defende interesses estrangeiros. Cada hora a gente ouve uma coisa. A visão que o senhor tem é de que elas prestam um bom serviço? A visão que eu tenho é que elas prestam um bom serviço. É lógico que, como todo órgão, e a gente olhando uma ONG como uma organização, como uma instituição, como um órgão, ele é passível de erros, é passível de condutas irregulares, porque é formado por homens, né? Agora, todas as vezes que eu necessitei de alguma ONG, principalmente na questão de meio ambiente, eu recebi sim um bom serviço e um bom respaldo, principalmente na questão ligada aos interesses difusos e coletivos, né? E entre eles o direito indígena
certa vez eu solicitei um estudo de uma ONG sediada em Brasília e o estudo foi muito bem feito, até mesmo com a apresentação de um laudo antropológico. Então eu reputo, pelo menos as ONGs que eu já trabalhei o Ministério Público junto com alguma ONG, teve resultado positivo. Muito bem, estamos conversando com o promotor de justiça Tiago Vieira. Um minutinho só, a gente volta. Na administração, aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Ages, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. Cansado de pagar por um tratamento ortodôntico que não termina nunca? Venha para a Clínica Odonto Forte. Aqui todas as consultas, exames e aparelhos já estão incluídos. A documentação é feita na própria clínica, a única da região com centro de radiologia próprio. Tudo para tornar o seu tratamento mais eficiente, rápido e econômico. Venha fazer a sua avaliação. Escolha a mais completa da região. Odonto Forte, 3566-3556. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. A Maria Multimarcas oferece a roupa e os acessórios com a segurança que você merece e com o atendimento que você espera. Na Maria Multimarcas, você não paga mais pela elegância e a garantia da qualidade. Moda masculina e moda feminina das melhores marcas estão à sua espera pelos menores preços. Maria Multimarcas, simples e chique como você. Avenida Mato Grosso, Centro. Telefone 3566-3576. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Conversamos com o promotor de justiça Tiago Vieira. Tiago, olha, ficou imaginando o seguinte: você tem lá um processo, a pessoa é condenada. Vamos falar de crime ambiental.
Aí a pouco, passa um tempo, etc., essa pessoa reincide. Aí o senhor, como promotor, está lá olhando e fala, peraí, esse moço já foi punido, e está lá, ele punido de novo. Há muita reincidência, que eu gostaria que o senhor dissesse para o nosso público, e principalmente como é que o senhor se sente em relação a esses reincidentes? Há muita reincidência, né? Muita reincidência. Aqui em Juína, como você já colocou, Vicente, nós temos muito problema ligado à questão do meio ambiente, muita infração ligada ao meio ambiente, uma vez que é uma cidade que trabalha com a produção, extração de madeira, com a produção de gado, né, bovina, então que acaba causando muitos danos ao meio ambiente. Nós temos na cidade a SEMA, que faz essa fiscalização, nós temos o IBAMA, nós temos o Ministério Público, órgãos que cuidam dessa questão ligada ao meio ambiente. Há uma reincidência no sentido de que, às vezes, aquela pessoa que pratica um dano ambiental, ela se sente impune, no sentido de que a justiça demora um certo prazo para poder processar e eventualmente colocar uma pena àquela pessoa. Então, esse sentimento de impunidade gera a reincidência. Na verdade, é sempre bom dizer, Vicente, que a infração ambiental, ela gera 3 aspectos ao infrator. Ela gera a infração administrativa, né, que ele vai responder isso aí na SEMA, no IBAMA, que ele vai ter aplicação de multa. Gera a questão criminal, em que ele vai responder através da promotoria criminal e do juízo criminal por um crime que, na grande maioria das vezes, é o crime disposto na lei 9.605, que é a lei que trata dos crimes ambientais, né? E também ele vai ter uma resposta e vai ser processado na esfera civil, através de uma ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público, que é o que eu faço, né, na minha promotoria civil. Então, sobre esses 3 tópicos, ele vai responder administrativamente, civilmente e penalmente. Tudo isso para que a gente possa fazer com que ele recupere o dano causado e que não venha a cometer novos ilícitos ambientais. Mas, infelizmente, existe a reincidência. Pois é, o que eu fico a pensar que talvez, isso aí é o senhor que vai nos ensinar, se essa lei, apesar de tudo isso que o senhor coloca, ainda não é insuficiente para impedir a reincidência ou para impedir o cometimento do delito. Porque, com tudo isso, há o enorme reincidência que o senhor colocar. Se houvesse, e aí é uma questão que eu gostaria que o senhor dissesse, será que se houvesse um aumento da pena, ou é claro que também teria que haver mais agilidade, a gente sabe que os fóruns andam abarrotados, mas será que se houvesse isso, haveria possibilidade de diminuição desse delito? Vicente, eu não acredito na questão da pena criminal. Ela precisa ser aumentada. Não, ela precisa, é uma pena muito baixa, a Lei 9.605 coloca penas baixíssimas, mas, veja bem, o infrator ambiental, ele recebe uma multa muito pesada do IBAMA ou da SEMA. A multa, ao contrário da pena criminal, a pena criminal, de acordo com a Lei 9.605, é uma pena baixa. Certo. Mas a multa administrativa aplicada pelo IBAMA e pela SEMA é uma multa muito alta. Pode torná-lo pobre. Pode torná-lo pobre. Que é uma grande pena. Pode torná-lo pobre. E uma outra questão que é pouco difundida, mas que realmente gera uma dor de cabeça ao infrator do dano ambiental muito grande, que é a minha esfera, a ação civil pública ambiental. Porque essa ação civil pública ambiental, ela vai ser averbada na matrícula do imóvel, ou seja, você não quer comprar um imóvel que tem uma demanda judicial ambiental. Você não vai comprar. Segunda questão, a ação civil é enviada para o Banco Central. O Banco Central veda novos empréstimos àquela propriedade rural. Ele fica sem financiamento, ele quer fazer um financiamento para plantar uma soja, para comprar um gado, ele fica sem financiamento. E além de responder à ação civil pública ambiental, que ao final ela pode colocar uma nova multa, ela pode colocar uma obrigação de fazer aquele infrator, o reflorestamento, você vai plantar sua mata ciliar que você destruiu, você vai fazer o desassoreamento do rio que você assoreou. Então,
temos todo um aparato. Realmente é porque o infrator ambiental, ele às vezes fica pensando na pena criminal, que é uma pena baixa, mas ele se esquece que a multa aplicada pelos órgãos administrativos, CEMIBAMA, é uma multa muito alta, e ele se esquece também da ação civil pública ambiental, que é proposta pelo Ministério Público, onde ele vai responder a um processo civil, ele vai ter que contratar um advogado, ele vai, ao final, poder ser condenado e ter que ressarcir todo o gasto e ter que fazer o reflorestamento em sua propriedade. E nós vamos ficar nos perguntar aqui sempre por que é que há reincidência. Com tudo isso que o senhor coloca, ainda há reincidência. É uma questão que precisa ser respondida por eles, né? São eles que reincidem. Uma coisa sobre a improbidade administrativa. Esse é outro ponto que conhecemos bem, a imprensa noticia toda hora. O político tal ou o funcionário público tal comete um ato ilícito e é apenado. Daí a pouco, você passa um tempo, vai lá, está lá o moço de novo. Você acha que essa lei, as leis que cuidam de improbidade administrativa, nesse caso, poderiam ser maiores? A exemplo do caso do meio ambiente, ou não está na lei, está na questão... Está na não aplicação da lei, ou ela é aplicada e é muito leve? Vicente, tem que fazer essa sua pergunta também já uma introdução para que o pessoal de casa possa entender. A lei de improbidade administrativa, a lei 8.429 de 1992, ela não coloca crimes em relação ao patrimônio público. O crime contra o patrimônio público, ele é vedado pelo Código Penal. A partir do artigo 312 do Código Penal, nós temos os crimes contra a administração pública. Ali sim a pessoa é apenada com penas altas, que podem chegar a 12 anos de prisão. Essa aí então, desculpe, essa aí então o senhor acha que essa está boa? Não acho que ela está boa. Eu não acho que ela está boa pelo seguinte, as penas... elas podem chegar a 12 anos, mas existem penas mínimas de 2 anos. Então está na aplicação. Ela tem a pena de 2 a 12 anos, por exemplo, num crime de corrupção. Você tem uma pena de 2 anos a mínima, que, na grande maioria das vezes, o juiz, ele coloca a pena mínima àquele infrator. Então, às vezes uma pessoa desvia um recurso público e ela tem uma pena mínima de 2 anos. Essa pena mínima eu vejo que ela pode ser elevada. Não a máxima é alta, mas nunca chega-se à máxima. Então a pena mínima tem que ser elevada. Por outro lado, nós temos os crimes contra a administração e nós temos a Lei 8.429, que é a Lei da Improbidade Administrativa. Essa Lei de Improbidade Administrativa, ela coloca penas duras. Aquela pessoa que durante o cargo, a função, na administração pública, ela pratica desvios. As penas estão lá no artigo 12 da Lei 8.429. Ressarcimento ao erário, aquela pessoa que desvia, ela tem que ressarcir. Perda do cargo, da função. Suspensão dos direitos políticos, ela pode ter a suspensão dos direitos políticos por até 10 anos, ficar inelegível. Proibição de contratar com o poder público, ou seja, se ela tem uma empresa, ela vai ser proibida de contratar com o poder público. Ela fica proibida de pegar empréstimos do poder público, por exemplo, por meio do BNDES. E uma outra pena que é a multa. Ela pode ser multada em até 100 vezes o valor do dano. Então, a Lei 8.429, ela coloca penas duras. Agora, um grande problema que nós temos com a ação civil pública por improbidade administrativa é a sua lentidão. Só citando um exemplo, Vicente, o Ministério Público aqui em Juína, em 1999, ingressou com uma ação. Ela transitou em julgado depois de vir do STJ há 1 mês atrás. Ou seja, passaram-se quase 13 anos. Passaram-se mais de 13 anos e essa ação agora que ela foi transitar em julgado, agora que os infratores vão ter que pagar, vão perder cargo, vão ficar suspensos direitos políticos. Então, a lentidão, o grau de recursos, o tanto de recursos que nós temos, as manobras jurídicas, tudo isso acaba fazendo que
nós temos uma impunidade. Agora, eu vi, isso que eu queria dizer, é que na verdade a demora na decisão, 13 anos, 14 anos, 15 anos, leva para o público que não está acompanhando isso a sensação de impunidade. Porque no segundo, terceiro, quarto, sexto ano a pessoa está lá, você está vendo, ó, fulano desviou o dia, não aconteceu nada com ele. E essa pessoa, o público todo que fica sabendo, entende aquilo como se a pessoa não fosse punida nunca. Quando sai sentença, muita gente nem sabe disso mais, e aí fica a sensação de impunidade que nós da sociedade percebemos e que só faz aumentar o caso de delito. Senhores, estamos conversando com o promotor público, senhor Tiago Vieira. Um minutinho só, a gente volta. Administração, aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Ages, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim, tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços, sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. Cansado de pagar por um tratamento ortodôntico que não termina nunca? Venha para a Clínica Odonto Forte. Aqui todas as consultas, exames e aparelhos já estão incluídos. A documentação é feita na própria clínica, a única da região com centro de radiologia próprio. Tudo para tornar o seu tratamento mais eficiente, rápido e econômico. Venha fazer a sua avaliação. Escolha a mais completa da região. Odonto Forte, 3566-3556. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. A Maria Multimarcas oferece a roupa e os acessórios com a segurança que você merece e com o atendimento que você espera. Na Maria Multimarcas, você não paga mais pela elegância e a garantia da qualidade. Moda masculina e moda feminina das melhores marcas estão à sua espera pelos menores preços. Maria Multimarcas, simples e chique como você. Avenida Mato Grosso, Centro. Telefone 3566-3576. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors.
Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Conversamos com o promotor de justiça, Tiago Vieira. Tiago, tem aqui outra questão. A população acompanha, de certa forma, a movimentação do Ministério Público, como acompanha o que acontece na sociedade de um modo geral. A sociedade pode ajudar o Ministério Público em determinado momento? Com certeza, Vicente. A sociedade já vem ajudando muito o Ministério Público. Hoje o Ministério Público tem uma ouvidoria, onde a pessoa de qualquer lugar do estado, ela pega um telefone, liga para essa ouvidoria, denuncia. Olha, aqui no meu bairro está faltando isso, aqui no meu bairro está faltando aquilo, olha, eu vi tal funcionário público utilizando o carro público para fazer um passeio particular. Ela denuncia e essas denúncias chegam para o promotor de justiça, o promotor de justiça instaura um procedimento e são averiguados esses fatos. Uma outra questão que eu acho muito importante, a participação da sociedade, da população, são nos conselhos, Vicente. É muito importante que a população participe do Conselho de Saúde Municipal, do Conselho de Educação Municipal, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho da Comunidade, que cuida das questões da cadeia pública, do Conselho de Segurança Pública Municipal, que cuida das questões ligadas à segurança pública na cidade. Todos esses conselhos, Vicente, têm um fundamental papel na sociedade local, né? E as pessoas podem participar desses conselhos, seja através de membros ou mesmo seja através de ouvintes, indo lá, participando. Nós percebemos que a população de Juína já é bastante participativa com o Ministério Público, porque nós atendemos diariamente uma gama de pessoas que vão lá no Ministério Público, que fica localizado na Avenida Jaime Prone, no módulo 3, em frente ao Fórum. As pessoas vão até o Ministério Público, fazem denúncias, conversam com o promotor de justiça. O promotor de justiça é uma figura bastante acessível, as pessoas podem ir, pedir para conversar com o promotor, fazer denúncias no Ministério Público, porque nós estamos aqui para justamente atender a população que paga nosso salário. Olha, eu fico a imaginar o seguinte, de vez em quando você ouve, não é raro, queixas sobre saúde, queixas sobre educação, queixas sobre segurança. Entraram lá em casa, tiraram o meu toca-fita e vai por aí fora. É o que você acaba de dizer, né? A participação, quanto maior nesses conselhos, você encaminha essa queixa, em vez de reclamar aqui comigo, vai lá no conselho, coloca a sua queixa, o conselho leva ao Ministério Público. É aquilo que o ditado mais antigo, da união faz a força. Esses conselhos têm uma força que eu fico a imaginar que talvez nem eles mesmos saibam. A população, de modo geral, talvez, é boa não essa sua... conhecimento, né? Só complementando, essa semana eu fiz um recurso, eu tive que estudar a lei do SUS, e tem uma lei complementar nova do SUS, de 2012, que ela coloca muita força ao Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde, ele vai deliberar sobre os recursos da saúde, ele vai fiscalizar o emprego dos recursos na saúde, ele vai analisar as planilhas, ele vai emitir pareceres. Então, o Conselho Municipal de Saúde é um exemplo, ele tem muita força. E às vezes, é justamente o que você falou, Vicente, às vezes uma pessoa reclama da saúde do município, mas ela nunca se interessou em participar de um conselho desse, em saber se o conselho na sua cidade está funcionando de forma satisfatória, né? Não, então, e ela vai ter lá ela vai ser ouvida, o ponto de vista, é o que você disse, ela vai conferir a conta, ela pode chegar, olha, não concordo com esse valor aqui, vou discutir, vou levar para o Ministério Público. É bem melhor, é bem mais prático e bem mais produtivo do que só o debate fora, que aí fica só um debate político. É uma questão de eu não gosto do atual prefeito, do atual secretário, e aí não resolve a questão. Porque a hora que muda, se continuar o outro lado que é favorável, o outro vai haver denúncia, mas não vai haver melhoria em nenhum desses órgãos que você defende. Senhores, temos mais uma pergunta na tela da Band para o promotor público Tiago Vieira. Olá, boa tarde, eu sou Edinho, empresário no setor de comunicação em Juína. Eu queria saber do promotor quais os desafios da profissão, quais os maiores desafios da profissão que ele está encontrando aqui na nossa cidade. A profissão de promotor de justiça, ela impõe vários desafios, né? Acho que o primeiro desafio é uma dedicação exclusiva, né? Desde que você ingresse na faculdade de Direito, você deve
levar a sério aquelas matérias do dia a dia que são ministradas pelo professor. Você deve ter um horário de estudo, né, onde você vai revisar toda aquela matéria dia a dia. Finais de semana, às vezes é bom você tirar um dia de sábado para poder fazer uma leitura, analisar. São várias matérias, são vários itens: direito penal, direito processual, direito constitucional, direito administrativo. Depois que você termina a faculdade de direito, você precisa passar por 3 anos uma atividade jurídica, seja advogando, seja prestando uma assessoria jurídica, para que você possa adquirir conhecimento e que você principalmente possa ter uma bagagem para poder ingressar no cargo. Depois você presta um concurso público difícil, um concurso público que você tem 5, 6 fases, você passa por uma prova oral, você passa por uma prova discursiva, você passa por um teste psicológico, tudo isso, e você ingressa na carreira. Quando você ingressa na carreira de promotor de justiça, você tem um desafio muito grande, porque você está ingressando numa instituição que impõe várias matérias específicas no seu dia a dia de trabalho, e você acaba indo para um local, no início da carreira, um local distante, porque a carreira do Ministério Público, como a carreira de juiz, a carreira de delegado, com o tempo você vai subindo degraus e você vai chegando, por exemplo, quem tem vontade de chegar numa cidade um pouco maior, uma capital, com o tempo. Então, primeiro você vai para o interior, você vai trabalhar em cidades mais distantes, cidades menores, mas isso não quer dizer que seja ruim. Às vezes, muito pelo contrário, você trabalhar numa cidade de menor porte seja muito mais gratificante, haja vista que você ali naquela cidade pode fazer uma mudança social, uma mudança socioambiental muito maior do que às vezes você estivesse trabalhando numa capital. Então esses são alguns desafios da carreira, mas com certeza a carreira é bastante gratificante. Eu agradeço a Deus todos os dias por essa carreira que eu tenho, por poder trabalhar e, além de ganhar o meu sustento, também poder ter a oportunidade de trazer um bem-estar, de poder fazer alguma coisa para melhorar esse mundo em que vivemos. Tiago, você já viu, em algum momento, você viu uma decisão que você participou ativamente e aí a decisão não lhe agradou? Você sente frustração nesse momento? Houve algum momento em que você se sentiu? Vários momentos. Você, no seu dia a dia, acaba ingressando com ações, né? E que você, por um outro lado, você vai ter um juiz analisando aquelas suas petições, e o juiz, ele não está obrigado a todas as vezes a concordar com o Ministério Público, né? De acordo com a imparcialidade que rege a carreira de juiz, ele vai analisar e saber, de acordo com a sua consciência, se aquilo tem razão ou não. Então, várias vezes você ingressa com uma certa demanda, tendo 100% de certeza, falando, não, isso é assim, assim, assim. E às vezes o juiz entende de uma forma diferente e aquela decisão pode não te agradar. Mas é justamente por isso que existe o nosso sistema recursal, né? Os recurso de apelação, recurso de agravo, embargo de declaração, onde você pode levar para o Tribunal de Justiça essas questões para que você possa ter uma outra decisão, e aí sim uma decisão que pode te beneficiar. Quando eu digo te beneficiar, beneficiar o Ministério Público, beneficiar a população. O recurso acaba que você vai ter outros olhares sobre aquela questão que foi vista pelo juiz, e ali pode até no recurso a frustração agora, depois vira alegria, porque o recurso foi favorável. Olha, Tiago, nós estamos chegando ao final do programa. Eu já lhe agradeço muito pela gentileza de ter vindo conversar conosco, e eu queria deixar alguns minutos para você fazer suas considerações finais. Então, Vicente, eu fico bastante agradecido pelo convite, né? Todas as vezes que for convidado eu vou retornar com certeza ao seu programa, haja vista que esse programa leva para a população de Juína um conhecimento acerca de várias matérias. O Ministério Público, em particular, tem na cidade de Juína procedimentos que envolvem, como eu já disse aqui no seu programa, vários assuntos, né? E é importante que o promotor de justiça tenha esse contato com a população. E como esse contato é feito?
Uma das formas é através dos programas, como o seu programa, onde a gente pode, através da televisão, levar essa informação para todos os bairros da cidade, né? O Ministério Público, nesse ano de 2014, em Juína, tem vários projetos, né? Como eu já falei aqui, tem essa questão dos títulos no município a respeito das propriedades, que vem gerando muito problema no módulo 6 da cidade, problema seríssimo, duplicidade de títulos. E essa matéria e outras, nós temos projetos, inclusive projeto muito importante que a gente tenta implementar na cidade de Juína, que é a regularização fundiária urbana, né? Tentar fazer justamente com aquilo que você colocou, como que pode, quem que é o proprietário, vários títulos a respeito do mesmo imóvel, tentar regularizar essa situação, né? Uma outra questão também que agora nós iniciamos na Promotoria de Justiça de Juína é analisar a questão dos loteamentos na cidade, né? Às vezes a pessoa faz um loteamento, mas ela não traz ali para aquele loteamento infraestrutura mínima. Todo loteamento precisa ter água, precisa ter rede de esgoto, iluminação pública, asfalto, calçamento. Então, essa é uma outra questão que o Ministério Público agora lançou os seus olhos e vai também fiscalizar, e já tem alguns procedimentos instaurados justamente nesse sentido, né? Uma outra questão também que nós estamos atentos à questão do meio ambiente. Existem vários inquéritos civis em relação ao meio ambiente na minha Promotoria de Justiça, e a questão não é, Vicente, o nosso olhar não é de punir aquele infrator ambiental, punir na seguinte forma: eu quero acabar com aquela pessoa. Não, nada disso. A nossa visão é chamar aquela pessoa ao Ministério Público para que a gente possa firmar um termo de ajustamento de conduta. Olha, você desmatou, você levou o seu rebanho para uma área embargada, tudo bem, vamos fazer um termo de ajustamento de conduta para que você possa regularizar a sua situação junto com os órgãos ambientais, junto com o Ministério Público, para que amanhã depois você possa continuar desenvolvendo sua atividade, porque a gente tem conhecimento que aquela atividade daquela pessoa é o que leva o seu sustento, que leva o seu pão, o seu leite para as crianças, para sua família. Então a nossa visão não é a visão de punir de olhos fechados, sem olhar a situação da pessoa, não. É de estar sentando, como a gente está sentado aqui hoje, e resolver os problemas de uma forma que possa ser amigavelmente resolvida e não sem necessidade de precisar ingressar com as vias judiciais para resolver aquele problema. A verdade acaba sendo chegar a bom termo por meio do diálogo. Exatamente. Que vai beneficiar a população, a ele próprio, né? E a população ao seu redor. Exato. Senhores, estamos chegando ao final de mais um programa Cidade em Revista. Mais uma vez, quero agradecer muito a presença do promotor de justiça Tiago Vieira. Agradeço muito a você de casa que nos acompanha. No sábado próximo estaremos de volta com mais um programa Cidade em Revista. Muito obrigado e até lá.